Tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Descobri as batidas do martelo, cada vez subia mais, os gemidos muito tristes, o meu Salvador Jesus, deitado sobre o madeiro, estava sendo pregado como réu e assassino. Meu Jesus foi condenado. Oh, como sofreu Jesus! Oh, como sofreu Jesus! Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então aqui nesse texto, ele faz uma comparação entre a vida, né? Ele chama de caminho, por onde anda, né, durante a sua vida o justo, e por onde anda o ímpio. Né? Porque a gente vive junto no mesmo mundo. Né? Não vive em mundos diferentes, a gente vive no mesmo mundo. Mas os caminhos são diferentes. Né? E a gente precisa entender isso aí. O caminho do ímpio é um, o nosso caminho é outro. Né? Então, quando a gente conversa com o ímpio, a gente percebe que muitas coisas não fecham com a nossa maneira de pensar. Mas a gente deixa aquilo de lado, vai junto até onde dá, né? Conversa, troca ideia, trabalha junto, né? Faz algumas atividades juntos, mas o caminho é diferente, né? Quando a gente precisa caminhar o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, ele é um. E o caminho do ímpio é um caminho sem rumo. Tá? Sem rumo. Então o Salmo começa dizendo: bem-aventurado, né? O homem. Bem-aventurado é muito feliz, né? Muitas vezes feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, como é que é? Conselho, né? Todas as pessoas, um momento na vida, vai dar conselho para alguém, né? Conselho é uma coisa que todo mundo gosta de dar. Todo mundo gosta de dizer que ele resolveu
resolveria determinada situação daquela forma. E aí o outro que ouve o conselho, ele segue se ele quiser. Ele não é obrigado. Né? Não é obrigado a seguir. Se ele não quiser seguir, ele não segue. E o conselho do ímpio não é bom. Porque o conselho do ímpio ele não é precedido de bom senso, ele não é precedido de oração, ele não é precedido de amor pelo próximo. Né? Falando qualquer coisa, eu vou lá mato ele. Qualquer coisa, eu vou lá dar uma surra nele. É assim que o ímpio pensa. Então ele não tem consideração nenhuma pelo próximo. E se a gente for no conselho dele, né, até muitas coisas que nem ele tem coragem de fazer, a gente vai acabar fazendo, porque ele aconselha a fazer, né? Então, primeiramente, que não anda no conselho do ímpio. Então aqui ele descreve como se fosse uma caminhada mesmo. Né? Você está andando e está conversando. Né? E o ímpio está aconselhando. Né? Então você não anda no conselho do ímpio. Se você quiser ser bem-aventurado. É a primeira recomendação. Depois, na sequência diz, não se detém no caminho dos pecadores. Olha que já estava andando, agora começa a parar. Se deter é parar. Então, aquilo que você começou errado enquanto a tua vida estava andando, ela já preparou o ambiente para você se deter, parar. Então, não se detém no caminho dos pecadores. Então é como se você estivesse andando, daqui a pouco você para no meio da estrada ali. Não vai, nem para cá, nem para lá. E aí a outra parte diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Então primeiro está andando, aí ouve o conselho, para, e aí se assenta, aí pronto. Antes disso, né, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui não quer dizer que você vai estar lendo, né? Porque ler é uma coisa, meditar é outra. Então a gente pode ler a palavra, que nem agora, essa palavra que a gente está lendo agora, a gente pode meditar nela a semana inteira, se a gente quiser. A gente pode ler uma palavra de manhã, quando a gente levanta, e meditar nessa palavra o dia inteiro. Né? E é isso que a Bíblia diz. Medita nela de dia e de noite. A gente não pode descuidar da palavra de Deus, não pode descuidar dos ensinamentos, né, de Deus. Na sequência, diz que essa pessoa, ela é como árvore plantada junto à corrente de água. Então, ela está no local correto. Onde tem água, tem vida. Né? E o seu fruto, né, ele acontece na estação certa, no momento certo. Uma árvore, por mais frutífera que ela seja, ela não está todo ano produzindo fruto. Tem o tempo de reverdecer, tem o tempo de florar, né? E tem o tempo de frutificar. E a Bíblia diz que o justo, ele é como essa árvore, que dá o seu fruto no tempo certo. E as folhas não caem, né, não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, isso é uma marca, né, de Deus para nós. E tem tanta gente se queixando, que nem o Sr. Demetrio acabou de falar, que as pessoas sofrem, que passam fome, que passam necessidade. Será que ele está seguindo esse conselho aqui? Porque a Bíblia diz que aquele que segue o conselho de Deus, a palavra de Deus, da lei do Senhor, ele é bem sucedido. Então, se ele é sempre muito mal sucedido, alguma coisa está errada também na vida dele. Né? Então nós temos na igreja, né, temos o hábito de ajudar, de fazer uma cesta básica, de dar uma roupa, de fazer alguma coisa, e é importante, a Bíblia recomenda isso.
Mas a pessoa precisa entender que se nada está dando certo na vida dele, é porque no caminho do Senhor ele não está. Né? O caminho de Deus ele não está. Alguma coisa está fazendo com que ele se detenha, né? Siga, se detenha e acabe se assentando no lugar onde não é recomendado, um caminho que não é reconhecido. Né? Porque o justo, o servo do Senhor, ele é como a árvore, ele dá fruto, ele não precisa comer o fruto que os outros produzem, ele dá fruto, e tudo que ele faz prospera, é bem sucedido. Então, é uma coisa para a gente pensar. Outra coisa, os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Então aqui a palavra de Deus diz que o ímpio, ele é como se fosse uma coisa sem firmeza, né? Uma coisa leve, uma palha, né? Então, mas aquilo que é firme, que está firmado, é difícil de mexer do lugar, né? Não é tão fácil assim. Mas o ímpio, a palavra de Deus diz que ele é como uma palha, o vento dispersa. Hoje ele tem um jeito, amanhã ele tem outro, ele não tem firmeza naquilo que ele faz, que ele pensa, né? Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui está uma palavra também, porque às vezes a pessoa diz, mas como é que o fulano está lá junto com vocês? Né? E é assim, assim, assim. Não tem importância. Ele pode estar. A Bíblia diz que o joio está no meio do trigo. E nem aconselha que se arranque o joio, porque pode estragar o trigo. Né? Às vezes tem alguém ligado àquela pessoa que é uma pessoa de Deus. Aí você mexe com ele, afeta a outra pessoa. Não deixa que fique junto. Ouça a palavra. Ou se converte, se torne um justo, ou então no dia do juízo ele não vai ter o que falar. Por isso que os ímpios não prevalecerão no dia do juízo. Eles vão ser condenados e não vão ter que dizer, mas eu não sabia, não é bem assim, né? Se realmente ele não sabia, ele tem uma chance de ser salvo. Exatamente. Agora, se ele sabia e continuou sabendo e fazendo a coisa errada, ele está perdido. Exatamente. Ele não tem firmeza no dia do juízo. Ele não tem como questionar. Ele só tem que dizer, não, eu concordo, é verdade, estou sendo condenado e mereço isso. Então os pecadores, no caso aqui, que serão condenados, evidentemente eles não vão continuar na congregação dos justos. Eles estão aqui, que Deus está dando tempo, né? A Bíblia diz que Deus ele é longânimo e tardio, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Mas vai chegar um dia que essa porta vai fechar. Né? Então o ímpio ficará para o lado de fora. Né? Então, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então a gente anda, né, por um caminho, a gente tem uma caminhada que ela tem as dificuldades normais, somos seres humanos, estamos aqui, né, misturados com todo mundo, mas o nosso caminho ele é conhecido pelo Senhor, né, e ele é protegido também do Senhor. Então a gente se alegra, né, com a palavra de Deus, porque sempre tem uma esperança, por mais que esteja difícil, por mais que a situação esteja difícil, né, em determinado momento da vida, né, a gente padece, às vezes financeiramente, às vezes com uma enfermidade, uma doença, tudo aquilo que a gente está sujeito enquanto está aqui, né, mas Deus nunca deixa de olhar, né, para o caminho do justo. Agora do ímpio, não. O ímpio, ele vai perecer.